Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cozinha de Confeiteira. Bom, gente, bora lá para a produção aqui de 3 bolos que eu vou fazer. E é claro, eu vou fazer ele já com a minha maçona de 12 ovos e assim eu distribuo nas 3 assadeiras, tá? Eu já faço esses bolos numa remessa só e também vai ser o mesmo recheio, então fica muito mais fácil aqui. Por enquanto, é só o que eu tenho até o momento. Caso me aparecer mais alguma coisa, eu já vou mostrando pra vocês aqui, tá bom? Então, bora lá que eu vou listar todos os ingredientes pra vocês. Bom, gente, então bora lá, tá? Então, já coloquei a minha batedeira aqui. Dentro da minha batedeira, eu já coloquei aqui 4 xícaras de açúcar, tá? Aqui eu já peneirei, perdão, já peneirei aqui 6 xícaras de farinha de trigo, tá? E coloquei aqui 2 colheres de sopa de fermento em pó, tá? Então, tem 2 colheres de sopa aqui. Tenho aqui também, gente, 3 xícaras de leite, tá? Eu dei uma leve mornada nele porque ele estava na geladeira, tava muito gelado, tá? A xícara que eu utilizo é a xícara de 240 ml, tá? E aí, eu vou fazer essa minha maçona aqui pra distribuir, gente, nas formas 20 por 10, tá bom? E na forma 18 por 10, tá? Então, eu vou estar fazendo na forma nesse aqui, ó, que é 18 por 10, que é meu bolo de 2 quilos. E vou estar fazendo 2 bolos nessa forma aqui, que é o aro 20, tá bom? 20 por 10, que é o meu bolo de 3 quilos, tá bom, gente? Então, vendo 3 quilos no aro 20 aqui, tá? Então, eu vou estar fazendo 2 massas de 3 e uma massa de 2, tá? Eu vou bater essa minha massa de 12 ovos, porque ela rende super bem nessa minha massa branca e eu consigo, então, tá fazendo 3 massas numa remessa só, tá? Então, é isso aí, vou pegar os meus ovos ali, ó. Já estão ali, gente, quanto tá o preço dos ovos aqui? Aqui tá R$ 25 uma cartela com 30 ovos. Quem lembra aí, um tempinho atrás, que eu estava pagando R$ 20 em 40 ovos, né? Pois é, subiu bastante, acho que em todos os lugares, né, gente? Conta aqui pra mim quanto que tá a cartela com 30 ovos aí na sua região. Então, é isso aí, gente, bora lá, né? Vou quebrar aqui os 12 ovos aqui na minha batedeira, tá bom? Como sempre falo pra vocês, eu vou iniciar batendo na velocidade mínima pra misturar aqui os ovos com açúcar, tá? Aqui eu utilizo também, ó, o açúcar cristal, tá bom? Mas pode ser também um açúcar refinado, tá? Ah, se vocês repararam também, não utilizo nem óleo e nem margarina nas minhas massas brancas, tá bom? Então, eu faço a minha massa branca sem óleo e sem margarina. E dá certo, fica até o final que você vai ver o resultado, tá bom? Então, coloquei os ovos aqui, começo batendo aqui na velocidade mínima para misturar, depois eu vou e aumento na velocidade máxima da minha batedeira, deixo isso aqui, essa misturinha bater até dobrar de volume, virar um cremão esbranquiçado, não tem um tempo exato, tá bom, gente? Depois que virou o creme que eu preciso, depois que ele misturou tudo muito bem, ficou tudo homogêneo, aí eu venho e faço o quê? Eu diminuo a velocidade da minha batedeira e sem parar de bater na velocidade mínima, eu venho colocando meu leite assim, ó, bem devagar, tá bom? Até terminar todo o meu leite aqui. Caso eu veja que vai transbordar, porque às vezes o tamanho do ovo acaba transbordando, não é sempre. Mas se eu ver que vai transbordar, eu paro de adicionar o meu leite, tá bom? Aqui nos meus ovos. E termino esse processo lá no meu bacião, tá bom? Então, essa massa aqui a gente vai mexer ela depois, colocar os secos num bacião grande, porque é bastante massa mesmo, tá bom? E claro, eu vou fazer também aquele processo da peneiragem, de peneirar toda a minha massa antes de colocar elas nas minhas formas. Eu faço esse processo de peneirar porque, como é muita massa, por mais que a gente peneirou os secos, tudo certinho, bonitinho, acaba, gente, ficando umas pelotinhas de farinha crua, tá? E aí, na hora de partir o bolo, você percebe que tem bolinhas de farinha crua e isso não é legal. Então, por isso que eu faço esse processo da peneiragem das minhas massas antes de estar levando ela para as minhas formas. E não se preocupe, porque esse processo da peneiragem não perde o ar da massa, tá? Sua massa, ela vai crescer lindamente, perfeitamente bem, tá bom? Como eu falei, fica até o final que vocês vão ver o resultado aqui comigo, tá bom? Então, é isso aí, vou quebrar os ovos ali e já vou dar início aqui preparando as massas.
prontinha. Bati toda aqui, né? E agora, bora fazer a mistura aqui da farinha, tá? Deixa eu só dar espaço aqui. Ó, vamos despejar, então, todo esse nosso líquido para o bacião, tá bom? Despejamos todo ele aqui. E aí, sim, a gente vem com a mistura dos secos, tá? Vou dar uma misturada aqui, ó, no forninho, tá bom? Com a farinha. E aí, eu vou misturar em 3 etapas. Então, coloco um pouco. E aí, venho misturando de baixo para cima sempre, tá bom? Ó. Coloco mais um pouco. E novamente vou misturar de baixo para cima, tá? E coloco o restante, ó. Essa massa aqui, gente, ela dá certinho na forma 36 por 26, tá bom? Se vocês quiserem fazer uma forma grande, retangular, para um bolo de entre 55 a 60 fatias, tá bom? Essa aqui é a quantidade exata, tá? Essa aqui é a medida certinha para essa forma aí, 36 por 26. Na forma 40 eu não tenho, tá? Então, eu nunca testei na forma 40 por 30. Mas eu acredito que se for uma forma 40 por 30 por 8 de altura, eu acho que dá, viu, gente? É que eu nunca testei exatamente pra saber, assim, se dá mesmo, mas eu acredito que dá sim, viu? Sou doida pra comprar essa forma pra gente testar junto. Assim que, se for possível, eu quero comprar, né? Pra gente fazer um teste junto aí pra ver se dá certinho. Ó, misturei, tá? Ó. Girando aqui a bacia. Mexendo lá de baixo pra cima, tá? Antes de eu fazer a peneiragem, eu vou raspar, pra ver se não ficou farinha crua lá no fundo da bacia. Ó, também raspando tudo. Ó. Vou pegar o outro bacião. Deixa eu limpar aqui o papel, pingou mais. Então, o outro bacião da mesma medida já está aqui, ó, deixa eu virar um pouquinho, com um peneirão, tá? Ó, um peneirão bem grandão. E agora, vamos despejar essa massa aqui nesse peneirão pra estar colando ela, ó. Não se preocupe, tá, gente? Que ela não vai tirar o ar da minha massa, tá? Minha massa, ela vai crescer maravilhosamente bem. Eu sempre mostro pra vocês, né? Corto pra vocês verem por dentro. Então, fica muito bom. E aí, eu vou levar pra assar no forno as 3 formas, tá? Que meu fogão aqui é aquele de 5 bocas, então cabe as 3 formas lá dentro. E aí, eu vou assar a 180 graus, tá? E eu só vou ligar o meu forno depois que eu colocar a minha forma lá dentro, tá, gente? Eu não ligo aqueles 15 minutinhos antes mais. Tá? Depois que eu levar pra lá, aí sim eu ligo o meu forno. Eu acho que essa quantidade aqui também, ela dá pra fazer, acho que várias forminhas aí de 15, né? Daqui do aro 15 por 10. Acho que dá pra fazer
fazer uma boa remessa de massa aí. 15 por 10, essa quantidade eu nunca testei pra ver quantas formas dá. Tá? Mas acho que dá umas boas, umas 4, 5 mais ou menos. Ó, então coloquei toda a minha massa aqui, né? Ó, tá vendo? Vou dar uma ajudinha aqui, ó, pra dar uma acelerada. E é isso, aí agora sim, depois dessa etapa é que eu vou distribuir ali nas minhas assadeiras, tá? Ó, sempre fica, não sei se vocês conseguem ver. Ó, acho que não dá pra ver muito, mas tá vendo lá no fundo são pelotinhas de farinha, tá? Porque é bastante massa, né, gente? Como eu falei pra vocês, a quantidade é bem grande. Então, mesmo que esteja tudo peneiradinho, acaba ficando, tá? E na massa de chocolate, o destaque é ainda maior, né? Por ser uma massa escura, ela acaba destacando bem mais, né? As bolinhas de farinha crua e não é legal, tá? Então, prontinho. E vamos ver agora se vai dar certinho, né? As 3 formas. Vamos lá, gente. Tá um pouquinho comprido, mas eu quero mostrar pra vocês aqui. Vamos começar com o aro 20, tá? Tá dando pra ver, né? Ó. Eu vou no olhômetro mesmo, tá, gente? Eu não peso também pra saber a quantidade. Eu já vou colocando direto aqui na forma, tá? Aí eu fazendo uma lambança, pingando tudo aqui, misericórdia. Ó, tá vendo só? Então, consegui aí fazer já as 3 formas de uma só vez, tá bom, gente? Depois, é claro, venho mostrando o resultado dela pra vocês. Vou levar agora pra assar. E aí, já vou dar início à preparação dos recheios. Vão ser todos do mesmo recheio, tá bom? Que vai ser ninho com bombom ouro branco, tá, gente? Então, vai ser ninho com bombom ouro branco, tá? Então, vou fazer na panela mexedora o recheio, porque eu já faço 4 leite condensados, 5 cremes de leite, 1 xícara de leite em pó e 4 colheres de manteiga. Então, eu já faço essa remessa grande, eu acredito que vai dar pra todas as formas, porque também eu tenho um pouco de recheio de ninho que eu usei ontem, então tá fresquinho, então dá pra utilizar. Então, acredito que essas 4 medidas vai dar certinho aí, tá bom? Mas eu vou mostrando pra vocês ao longo aqui do processo aqui das preparações, tá bom? Bom, gente, então agora eu vou preparar aqui o recheio, tá bom? Como eu falei pra vocês, aqui tem 4 medidas, tem 4 leite condensado, 5 cremes de leite e coloquei também 4 colheres de sopa de manteiga sem sal e 1 xícara de leite em pó. Hoje eu vou cozinhar esse meu recheio na boca maior aqui do meu fogão. Não sei se é essa remessa de leite condensado do momento que eu peguei, que é da Piracanjuba, mas ele tem ficado mais amarelado nessa quantidade aqui que eu faço. Porque normalmente eu faço aqui nessa boca aqui também, que é grande também, tá no fogo sempre alto. Porém, ele tá demorando um pouquinho mais para cozinhar, deixando assim o meu recheio muito mais amarelado do que eu gostaria. Essa quantidade é normal sim ficar um pouquinho mais amarelado, mas tá ficando demais, tá bom? Então, não tô gostando. Então, eu vou cozinhar ele aqui, ó, no fogo do meio, que são 2 chamas, tá? A maior e a menorzinha. Porém, eu não ligo ela por inteiro, tá bom? Eu deixo na metade, eu deixo exatamente assim, ó, reto. Na hora que eu viro o meu botão aqui, eu deixo ele reto assim, na metade. Então, ele cozinha um pouco mais rápido, tá? Evitando ficar aquele excesso de amarelado. Mas eu acredito que seja essa remessa agora desse leite condensado que eu comprei, porque normalmente eu sempre cozinho essa quantidade aqui nesse fogo aqui, fica ok.
Mas essa daqui tá ficando muito amarelada e tá demorando demais pra pegar o ponto, tá bom? Então, eu vou cozinhar aqui na boca do meio mesmo, tá? Então, é isso aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês também o resultado das massas já também, tá? E vamos de resultado das massas. E olha só, gente, que coisa mais linda que ficou. Como eu falei pra vocês, elas crescem perfeitamente bem, tá bom? O fato de passá-las na peneira não alterem absolutamente nada, tá bom? Ó, como vocês podem ver. Ó, então ficou maravilhosamente, tá bom? Ó, tá vendo? Então, cresceram aí perfeitamente. Ela tá até fria, né? Vou desenformar daqui a pouquinho. E aí, gente, entrou mais um pedido, tá? Um pedido apenas de ninho com abacaxi. Então, aqui eu já deixei o ventiladorzinho ligado pra esfriar um pouquinho mais rápido. Então, já fiz outra medida, tá? Então, eu tinha feito a medida na panela, tá vendo a diferença da cor, ó? Ainda assim, ficou amareladinho, tá, gente? Mas eu acho que, com certeza, é essa remessa aqui que não tá muito ok. Tá mais fina, parece. Acaba demorando um pouquinho mais pra cozinhar. Mas tudo bem. Ó, se eu tivesse deixado na outra boca, teria ficado ainda mais amarelo, tá bom, gente? E aí, eu optei por fazer, gente, mais duas medidas. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu já tinha um pouco de recheio de ninho, que eu usei ontem, tava fresquinho. Então, quando eu tava terminando essa medida aqui, eu já coloquei aquele recheio junto com esse aqui, quente mesmo, pra dar uma mexida, uma misturada bacana, tá? Então, ficou essa quantidade aqui. Então, aqui eu coloquei mais 2 leite condensado, 3 cremes de leite e meia xícara bem generosa de leite em pó. Tá aí 2 colheres de manteiga. E aí, quando tava pra terminar, eu coloquei a outra quantidade que eu tinha, então deu bastante aqui. E aí, esse aqui, então, eu fiz um bolinho extra. Resolvi fazer, eu ia fazer só a massinha que entrou mesmo. Porém, na hora deu um estalo, eu falei, vou fazer um bolinho extra pra ter aqui. Caso alguém pergunte, pelo menos tem um bolinho extra. Então, se sobrar recheio aqui, é claro, a gente já monta um outro bolinho aqui também, tá? Mas eu queria mesmo que vocês vissem o resultado, tá? Dá super certo, ó. Massa de 12 ovos, distribuí em 3 formas, 2 20 por 10 e uma 18 por 10, tá bom? Então, é isso aí, ó. Então, ficou assim. Então, as massas já estão frias, porém, os recheios ainda estão quentes, porque eu parei, né? E depois que a massa assou, parei pra preparar o almoço, dar almoço pra Malu, depois lavar a louça do almoço, enfim. E aí, depois que eu fui mexer com os recheios, então, os recheios estão mega quentes. E como eu vou pôr bombons, né? Nesses 3 aqui vai bombom picadinho, então esse recheio ele precisa estar totalmente frio, tá? Nem morno, porque senão vai derreter o meu bombom ouro branco aí, tá? Aqui nessa forma 20... eu não lembro se eu já fiz com bombom nela, mas eu acredito que 4 bombons em cada camada vai ser o suficiente. Eu vou picar 3 bombons, vou dar uma olhada, qualquer coisa eu coloco 4 em cada camada. Aqui eu tenho o costume de fazer com 3 bombons em cada camada e fica maravilhoso, tá? Fica bastante bombom. Cada mordida, cada cortada tem pedaço de bombom ouro branco, tá bom? Aqui eu vou ver na hora que eu começar a picar os 3 bombons, caso necessário, eu coloco mais um aí, fica 4 em cada camada, tá bom? Acho que quanto mais também melhor, né? Pra dar aquele tchan. Esses 2 bolos aqui é pra mesma pessoa, tá bom? Então, são dois aniversariantes pro mesmo local, porém, cada um vai ter o seu bolinho separado aí, tá? E é isso aí, ó. Então, esse aqui é pra outra pessoa, esse aqui é pra outra pessoa, esse aqui uma massinha à pronta entrega pra vender amanhã. Então, é isso, gente. Vou aguardar agora os recheios esfriar. Já cozinhei também o abacaxi. Tá muito quente, então vou ter que esperar ele esfriar totalmente, né? Porque a maioria dos bolos é com bombom, então tem que esfriar aqui 100%, tá bom? E aí depois eu venho com a prensagem. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho pra vocês da prensagem aqui. Esse horário começa a bater o sol fortíssimo. Aqui, gente, é assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Tem uma mata aqui, gente, ó. Então, na divisa do meu muro, ela vai ficar bem aqui, ó. Divisa do meu muro. E aí, pra lá, é puro mato. Saí aqui fora pra falar com vocês, nem sei se dá pra vocês me verem, que eu não tô vendo, não tô enxergando. Então, gente, aqui, ó, bastante mato. E aí, o que tava acontecendo? Aliás, o que está acontecendo, até sumi aqui do canal, porque eu tava bem desanimada, confesso pra vocês, que eu fiquei bem pra baixo, bem borocochô com tudo que tava acontecendo, por isso que eu nem consegui gravar, não tava com ânimo pra gravar.
A gente tá tendo, gente, uma epidemia de escorpiões. Sim, gente, escorpiões mesmo, tá? Daqueles bem venenosos. Vou ver se eu consigo deixar alguma foto por aí pra vocês verem. E me desanimou. Confesso pra vocês que eu fiquei bem pra baixo, bem desanimada. Porque na hora eu pensei, nossa, gente, eu orei tanto. Quando o pedreiro tava mexendo aqui, ele já me tinha me comunicado que tava tendo escorpiões, que era pra me ter cuidado. Porque ele sabia, né, que eu tenho uma filha pequena, né? E aí eu pensei, né, talvez um ou outro apareça, mas aí quando a gente veio pra cá, logo a primeira vez que eu fui lavar roupa, tinha um escorpião grande ali na minha lavanderia. Gente, quando eu vi aquele escorpião daquele tamanho, assim, cara, eu fiquei muito pra baixo, fiquei assim, nossa, sem chão, né? Porque eu pensei, puxa vida, uma coisa que era pra ser um sonho, qualquer momento pode se tornar um pesadelo. Então eu acabei ficando sim desanimada, por mais que a gente tenha fé em Deus, nós somos humanos, né? E a gente acaba desacreditando, ficando para baixo, ficando borocochô. E aí eu orei muito, falei, Senhor, é algo que eu sempre quis e eu batalhei, literalmente eu batalhei e tenho batalhado muito por tudo isso, sabe? Não foi nada dado, não foi nada ganhado, não foi nada assim, algo assim extraordinário, igual a gente vê tantos testemunhos lindos, maravilhosos. Ah, aconteceu isso, fulano me deu, fulano não. Pra mim foi tudo na luta mesmo, na raça mesmo, tá? E aí quando eu vi esse escorpião assim, eu me entristeci muito porque eu tenho uma criança pequena, é ativa, ela quer ir pra todo canto e não dá. Acabou que a gente fica fechado dentro de casa aqui, né? Por conta disso. É um perigo para ela, é um perigo para mim, para minha filha mais velha também, para os cachorrinhos. E eu tenho estado em constante oração, né, gente? Porque não é fácil, né? Um bichinho tão pequeno, mas que pode, assim, fazer um estrago tão grande na vida da gente. Então eu me senti muito desanimada, por isso que nessas últimas semanas eu acabei não gravando, eu tava bem para baixo mesmo. Mas eu estou em oração e aí tem que fazer o muro, como eu sempre falo para vocês. Eu sou mãe solo, aquela mãe solo mesmo, tá, gente? Eu não recebo nenhum tipo de auxílio de nada, nem de ninguém, nenhum tipo de ajuda, Bolsa Família, nem nada. Eu não consigo nada do que tem, assim, o direito, eu não consigo. Já fui atrás, já tentei de tudo, de todas as formas, mas não. Então, somos só eu mesmo, Deus no céu e nós aqui na terra. Então, é muito mais complicado, muito mais difícil, e nessa hora que bate até um desânimo maior. E como começou a aparecer muito escorpião, apareceu no banheiro, apareceu no quarto da minha filha. Ela chorou bastante, eu chorei bastante também, quando a gente viu aquele escorpião daquele tamanho no quarto dela. E a gente tem que estar vigilante o tempo todo, olhando o tempo todo, arrastando os móveis, limpando. As janelas ficam todas fechadas do quarto, fica só o vidro aberto, a gente não deixa. A gente só abre aqui a janela da cozinha e a porta. E para fazer o muro eu acabei tendo que fazer um empréstimo para fazer esse muro quanto antes, o mais rápido possível. Orei, pedi muito a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia, né? Ah, eu queria viver um extraordinário, alguém chegasse, falasse, olha, eu vou te dar um muro. Mas não foi, né, gente? Então eu tive que, realmente no último minuto, eu tive que fazer esse empréstimo. Não era algo que eu queria, tô um pouco preocupada com isso, mas é mais arriscado ainda ficar aberto assim, ó, e ficar vindo esses escorpiões pra cá. Não, o muro não vai evitar dele vir, porque no vizinho tem muro e aparece lá também, mas já inibe um pouquinho, né? Já dá uma dificultada aí. E acho que vai ficar até melhor pra gente ficar vigilante. Até mesmo aranha, apareceu uma aranha bem grande. Aqui por causa do mato tem barbeiro. Já entrei em contato com a prefeitura, vereadores, mandei vídeo, mandei foto, mandei mensagens, mas enfim, gente, tá do jeito que tá. Infelizmente, a gente vive num mundo em que para as coisas ser resolvidas, a gente tem que virar uma estatística ruim, né? Uma notícia ruim para vir de repente a cavalaria e fazer tudo aquilo que você já tem pedido há muito tempo, né? Infelizmente, pelo menos aqui, o negócio é assim. Então, já entrei em contato com todos os órgãos que tinha para entrar em contato aqui, para eles virem fazer pelo menos a limpeza aqui, mas infelizmente está do jeito que tá, né? Eu até falei para um vereador, falei, eu não quero virar notícia para no dia seguinte vir todo mundo aqui para fazer a limpeza, aí não adianta mais. Mas, infelizmente é isso, né, gente? Então a gente tem que entregar na mão de Deus e seguir firme e forte. Tenho sempre orado, pedindo a Deus para nos guardar, nos proteger aqui. E o que entristece é porque, assim, é algo que é um sonho, né? E acaba virando um certo pesadelo, porque você fica refém dentro de casa, sem poder ficar à vontade no quintal, sem deixar a Malu à vontade para brincar no quintal. Então isso acaba entristecendo bastante. Então fiquei bem desanimada mesmo. Confesso para vocês que eu fiquei muito desanimada. Mas vamos seguir firme. Agora chegou os materiais, né, de construção. Vou até mostrar um pouquinho para vocês. E é isso, gente. É ter fé em Deus que eu vou conseguir, em nome de Jesus, pagar tudo certinho, né?
essas parcelas, não era o que eu queria, né? Que aí tem parcela da casa, parcela agora desse empréstimo. Mas é crer que tudo vai dar certo. Tentei, orei, pedi, né? Teve semana de oração, né? Eu pedi muito a Deus, mas enfim, não é do jeito que a gente quer. Aí eu fiz esse empréstimo para fazer um muro, para tentar ficar um pouquinho mais seguro pra gente. Mas é crer que vai dar tudo certo, que nada de ruim vai acontecer, na verdade. É isso, tá bom? Então, se eu dar uma sumidinha aqui, vocês me perdoem, mas continuem aí. Não desistam da gente aqui, não desista de mim, tá bom, gente? Então é isso aí. Ó, gente, então chegou os materiais, ó, tá vendo? Pedra, areia, tijolos, os ferros a gente colocou lá no fundo, né, pra não ficar aqui na frente. Então é isso, ó. E vamos fechar, ó, tá vendo aqui, ó. É bem mato mesmo, é bem rente ao muro mesmo, tá? Porque aqui era um local de mato, né? Eles foram abrindo e fazendo lotes, Porém, essa infestação de escorpiões realmente pegou todo mundo aqui de surpresa. Mas vamos fazer o muro, se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu creio que Deus já está colocando a mão e está nos protegendo. Olha, gente, acabei de falar pra vocês, ó, tava falando, né, da história dos escorpiões. Olha o tamanho desse escorpião aqui, ó. Acabei de dar uma chinelada nele. Tava bem aqui embaixo do meu tanquinho. É isso, gente. Tá complicado, viu? Ó, gente, vou mostrar o resultado da massa por dentro pra vocês, ó. Bem de pertinho, tá? Pra vocês verem aí, ó. Ó, as camadas que deram, tá? Então, aqui tem o aro 20 e o aro 18, tá bom? E aí, aqui, ó, os outros aros, tá? O outro aro 20, deixa eu ver se tá dando pra vocês ver, tá, né? Aro 20 e as pequenininhas, ó, que eu fiz, tá? Que também é sem óleo e sem manteiga, tá bom? As pequenas também, ó. Então, as minhas massa branca, todas elas são sem óleo e sem margarina. Só queria mostrar pra vocês o resultado delas por dentro, tá bom? Pra vocês verem, ó, um disco bem bacana, tá? Então, é assim que fica, ó. Maravilhosa, tá? Ó, gente, então já comecei a fazer a prensagem, mas vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu ninho com bombom, tá? Então, lá embaixo eu coloquei uma camada mais fina, tá? Do recheio. E aí, por cima, eu venho e picoteio aqui os bombons ouro branco, tá? Então, eu picotei 3 bombons aqui. Uma dica que eu dou pra vocês é vocês deixar o bombom na geladeira, tá? Pra ele ficar bem geladinho. Porque aí, na hora de picar, ele sai bem mais picadinho, esparramando muito melhor, tá? Em cima do recheio e cobrindo todas as partes aí do bolo, tá? Cada cantinho. Então, se ele tiver geladinho, é mais fácil para vocês trabalhar com ele. Se ele tiver em temperatura ambiente, além dele ficar derretendo na mão, ele vai cair em pedaços grandes, ou seja, ele vai cobrir bem pouco as partes do seu recheio, fazendo com que você tenha que colocar muito mais bombom para poder estar alcançando todo o canto aí, todas as partes do seu recheio e do seu bolo, tá bom? Então, sempre deixa o bombom aí na geladeira. E na hora que você for fazer a prensagem, você pega na geladeira para estar utilizando, tá bom? Então, pro aro 18 aqui, como eu falei para vocês, eu utilizo 3 bombom em cada camada, totalizando aí 6 bombom no total, tá bom? Bom, gente, terminei, né, de fazer a prensagem dos bolos e aí eu já tô deixando o chantilly batido para amanhã. Eu só vim pegando os bolos para decorar, tá bom? Então, eu bati aqui, ó, 1 litro do chantilly, tá? Ó, esse é o ponto que eu gosto dele, deixa eu apertar aqui para mostrar para vocês. Opa, ó. Tá vendo? Ele faz um buraco lá no meio, ó, aí ele fica aqui no globo. E aí, ele faz um buraco lá no meio, deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, tá vendo? Então, pra bater ele, eu gosto de bater assim, tá? Em ponto firme mesmo, principalmente se ele for ficar de um dia para o outro, tá? Eu gosto de bater mais firme ainda, de um dia para o outro. E aí, amanhã, conforme for saindo os pedidos, de acordo com os horários, eu vou pegando aqui, vou colocando na panelinha e dando o ponto que eu preciso, dando a tonalidade, a cor que eu preciso, tá? E amanhã eu mostro mais um pouquinho pra vocês também, tá?
Ó, gente, peguei os bolos ali pra mostrar pra vocês, tá? Então, ficou bem prensadinho, uma altura maravilhosa, tá bom? Ó. Então, ficou tudo certinho, bem prensado. O outro desse aqui, né, que eu fiz um extra, que eu falei pra vocês, tá ali na outra geladeira, eu coloquei pra lá, pra não confundir com o bolo da cliente, tá bom? Esse aqui é ninho com abacaxi. Eu coloco o abacaxi direto em contato com a massa e aí cubro com o recheio por cima, tá? Então, eu faço desse jeito, aí ficou assim. E aqui tá o chantilly, ó, já coloquei um plástico coberto em contato bem direto com ele, bem coladinho nele, tá? Pra não ficar com ar. E aí, ó, pressiono bem ali nos cantinhos, tá bom? E aí, fica bem fechadinho. Aí, levo pra geladeira e amanhã é só utilizar, tá? Então, aqui tem 1 litro de chantilly. Esse Norcal, ele rende muito bem, olha isso aqui. Bastante. Acredito que vai dar pra fazer todos os bolos aqui. Aí, eu vou mostrando pra vocês amanhã mais um pouquinho. Vou mostrar também como ficou a prensagem. E falar também da embalagem, tá? E do disco que eu utilizo para essa forma 20 por 10, 18 por 10 e esse aqui que é 18 por 11, tá bom? Que é o retangular. Então, é isso. Hoje só massa branca que saiu por aqui e recheio de ninho, tá? Ninho com bombom, ninho com bombom, ninho com bombom e ninho com abacaxi. Então, até amanhã, se Deus quiser. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. E bora lá, né? Vou mostrar pra vocês, então, o resultado aí do bolo, da prensagem, tá? Então, já estou aqui com a minha embalagem. Eu vou estar fazendo aqui o bolo na forma 20 por 10, tá bom, ó? Então, tá aqui ele prensadinho, tá? 20 por 10. E a embalagem que eu vou estar utilizando para esse bolo é a embalagem G60 alta, tá? Com a tampa. Essa aqui é da Galvanotec. Então, ela é a G60 alta, tá? Com a tampa alta. E aí, eu vou estar utilizando um disco um pouco mais reforçado, tá? Que é esse aqui, ó, que é bem grossinho, de 30 centímetros de diâmetro, que ele cabe perfeitamente bem dentro da minha embalagem, tá? Eu optei por colocar esse disco aqui, ó, mais reforçado, ao invés do de isopor, que eu tenho o hábito de estar utilizando, porque esse bolo, ele vai ser transportado para outra cidade, tá? Para nossa cidade vizinha, tá? Então, ó, disco laminado, tá? Número 30, ou seja, 30 centímetros de diâmetro aqui, ó, tá? Então, por isso que eu optei por pegar esse disco um pouco mais reforçado, tá bom? Então, vou estar colocando ele aqui, ó. Já tingi também meu chantilly com marrom, porque vai ser os 2 marrons. Eu espero que essa quantidade dê. Eu tingi com esses aqui, ó. Como esse aqui tá acabando, eu já peguei. Esse aqui é o marrom extra forte, tá? Ó, da mesma marca os dois, tá? Esse aqui é o marrom comum mesmo, tá? E que esse aqui tá acabando, tá bem pouquinho. Então, vou estar utilizando ele. Vou estar utilizando também o pincel de silicone pra fazer o efeito que eu vou estar mostrando pra vocês. A espátula normal que eu utilizo. Vou utilizar esse bico perlê. Esse bico não tem numeração, esse aqui eu comprei num kit, sabe aqueles kit de forma que vem o jogo de bico? Pois é. Então, vou estar utilizando, ele é bem grandão, vou utilizar ele, depois vocês vão ver como que eu vou estar utilizando. Algumas perolinhas que eu tenho aqui dourada, que eu vou utilizar também. E um palitinho de dente, caso eu precise para fazer a marcação. Se eu não conseguir fazer a marcação com a própria espátula, porque dá para fazer, mas se não ficar legal, eu faço com palitinho. Então, já vou deixar ele aqui no jeito, tá bom? E esse marrom aqui, que é o marrom, ó. Esse marrom aqui que é tom de pele, né, que fala, ó. Da Soft Gels, ó, tons de pele, tá? Eu vou utilizar ele depois que eu terminar e vou fazer um efeito, né? Que vai ser um bolo num efeito de barril, tá, gente? Nem falei pra vocês, né? Vai ser um efeito de barril, vai ser um bolo no tema de bebida. E aí, ela quer que ele imite um barril, tá? Então, pra fazer aquela cordinha do barril, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou utilizar esse tom aqui, tá bom? E a espátula alisadora. Então, eu vou utilizar apenas essa aqui e depois eu venho fazendo o efeito com o pincel, tá? Mas eu vou mostrando pra vocês. Então, vou colocar meu bolo aqui. Eu vou passar aqui, gente, nesse meu tabuleiro, um pouquinho de recheio de ninho. Ah, ó, esse aqui foi o que sobrou de ontem, tá, gente? Dos 2 recheios que eu fiz, sobrou essa quantidade ontem, ó. Então, eu vou passar aqui só pra esse bolo não correr, tá? Como eu falei, ele vai ser transportado pra cidade vizinha, né? Então, é importante que ele esteja bem preso aqui no tabuleiro aqui, tá bom? Então, vou passar bem aqui, ó. Deixar ele aqui, daqui a pouco eu vou usar novamente. E bora lá ver como que ficou essa nossa prensagem, tá? Vou mostrar pra vocês por dentro aí como que ficou. Ó, vou pegar aqui, ó.
Vou virar. Vou dar uma olhada aqui de cima, ó, pra centralizar, tá? Vou olhar por cima aqui, ó, pra eu conseguir centralizar muito bem esse meu bolo, tá? Pra não ficar nem muito pra lá, nem muito pra cá, tá? Tem que ficar bem no meio mesmo. Não sou muito boa de centralizar não, mas a gente dá um jeitinho aqui, né? Ó, vou dar uma pressionada aqui pra ele colar bem aqui no meu tabuleiro. Aí, agora sim, eu vou levantar a minha forma, ó. Ó. Não, dificuldade. Isso, prendeu o bolo, tá saindo agora, ó. Vou ter paciência. Sai ou não sai? Ó, deixa eu centralizar ele aqui de novo. Ó. Ó, gente, tá vendo como ficou a prensagem? Olha os pedaços de bombom, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem, olha isso. Ficou bem pedaçudo os bombons, tá? Muito difícil alguém não conseguir comer bombom aqui, né? Ó, agora vamos tirar o plastiquinho, sempre puxando delicadamente aqui pro centro do bolo, tá bom? E aí, já tô aqui com meu paninho de rolo umedecido pra limpar aqui o meu prato, limpando o bico, a espátula. Ó. Aí, ó, ficou assim, gente, ó. Tá vendo? E agora, eu vou pegar aqui o meu chantilly. Deixa eu só pegar vou separar um pouquinho na panelinha pra ficar mais fácil pra manusear. Prontinho, gente. Coloquei aqui, ó, na panelinha pra ficar um pouco mais fácil. O restante coloquei lá na geladeira. Peguei aqui a minha manga de confeitar, tá? Cortei um biquinho aqui, ó. Tá vendo? E agora, vamos fazer aquela etapa, né, de cobrir o nosso bolo aqui, ó. Pra segurar todas as migalhas, tá? Pra aí sim, depois, a gente preencher a nossa manga de confeitar e vir confeitando todo esse bolo aqui, fazendo todo o processo aqui, tá bom? Prontinho, cobri todo o meu bolo, tá? Agora, eu coloquei já o chantilly aqui na manga. E bora lá, tá? Essa mão aqui do chantilly, ela fica parada, encostadinha aqui no bolo, tá? E a outra vai girando a bailarina aí, tá bom, gente? Aí a gente vai preencher todo o nosso bolo até chegar lá em cima no topo, tá bom? Vou começar aqui, gente, agora, ó, pela parte de cima. E agora, assim, eu venho com a espátula alisadora, tá? Vamos tirar o excesso. Tem gente que faz aquele formato de barril mesmo, tá, gente? Que ele fica gordinho no meio. Pra ficar gordinho no meio, a gente tem que concentrar bastante chantilly aqui nesse meio, né? Pra dar aquele efeito mesmo de barril mesmo, tá? Mas aí aqui a gente vai fazer ele reto mesmo, tá? Foi a foto inspiração da cliente, foi ele reto mesmo. Ó. Então, alisamos, ó. Vou dar mais uma alisadinha. Ó, prontinho.
fazer aqui o meu topinho. Eu sempre tenho o hábito de fazer, né? Já mostrei pra vocês. E aí, com o preto, eu vou fazer todas as minhas laterais, tá? Porque esse preto, ele marca muito mais do que aquele meu pincel verdinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Eu vou pegar aqui e vou subir, ó, vou subir. Tá vendo que já fica a marquinha? Ó, tá vendo? Dá pra ver certinho, né? Então, pega, sobe. E sobe, tá bom? Ó, esse pincel preto aqui meu, ele é muito bom porque ele marca muito bem. O meu verdinho não marca tanto, ó. Tá vendo, gente, ó? Fica um tronco, né? Tá parecendo um tronco gigante. Olha que lindo. Amando o resultado, ó. E aí, finalizamos. Agora eu vou limpar minha espátula aqui com o meu paninho. E com a própria espátula, gente, eu vou fazer a marcação aqui. Pode ser também com o palitinho de dente que eu falei pra vocês, tá, ó. Tentar ir o mais reto que eu conseguir. Ó, tá vendo a marcação? Tá dando pra ver, né? Ok. Aqui dá uma distânciazinha, ó. Opa. Aprofundar mais um pouco, ó. E aí, vocês veem, ó. Tá vendo? Fazendo a marcaçãozinha aí da emenda do barril, tá? Vai limpando a espátula, ó. Parecendo um tronco, né, gente? Mas daqui a pouquinho já vai ficar com carinha de barril, tá? Vou mostrar pra vocês certinho aqui, ó. Vão acompanhando aqui comigo. Vou finalizar esse bolinho aqui juntinho com vocês, tá? Ficar um pouquinho longo, mas eu acho que bacana mostrar esse efeito aqui, tá? Ó, então fiz todas as marcações, como vocês podem ver, tá bom? E agora, o que que eu vou fazer? Vou aproveitar esse mesmo pincel pra dar aquele efeito. Quem viu aquele bolo de dinossauro que eu fiz, está dando pra vocês verem, tá, né? Que eu fiz exatamente isso, ó. E aí, eu vou vir aqui nessa marcaçãozinha aqui mesmo, ó. Justamente na emenda, tá? Vou ficar de olho só pra não fugir aqui, tá? Pra não sair da minha emenda. Se sair a marcação, eu marco novamente, tá bom? Se vocês quiserem, pode estar colocando corante no álcool de cereal e borrifar. Eu não vou fazer isso porque na última vez que eu tentei fazer, o corante não ficou com uma cor legal, gastei álcool. Ó, depois eu demarco ele de novo, tá bom? Então, vou fazer assim, desse jeitinho aqui mesmo, tá bom, gente? Mas qualquer coisa, porque a última vez que eu diluí o corante em gel no álcool de cereal pra dar esse efeito, sério, gente, o corante ficou violeta. Ficou violeta, não ficou marrom. Ficou esquisito, não ficou bacana. Então, eu prefiro fazer assim mesmo. Ó, vou dar uma lavadinha só pra tirar o excesso. Vamos continuar, tá bom? Dando esse efeito aqui mesmo. Ó, tá vendo, gente? Ficou? Deu até uma tingidinha. Deixa eu ver se consigo dar um efeito aqui em cima também.
Agora eu vou fazer a limpezinha aqui, né, do pratinho. Deixa eu só enxaguar meu paninho. Coloquei aqui o paninho na espátula e vou bem devagarzinho, com calma. Ó, prontinho. Vou agora fazer a segunda etapa, colocar ele no pratinho e já mostro pra vocês. Ó, gente, então pinguei aqui, ó, o corante, tá? Esse aqui, ó, de tom de pele que eu falei pra vocês. Ó, e agora nós vamos misturar aqui, tá bom? Quero ele um pouco mais forte. Vendo a cor que ele ficou? E agora eu vou colocar o bico aqui, ó. Na manga, peguei uma manga menorzinha. Vou colocar o bico aqui, ó. E agora sim, vou começar fazendo aqui embaixo, tá? Vou rodear todo o meu bolo. E aqui em cima, depois o meio eu faço por último, tá bom? Que aí vai uma no meio também. Bem com calma, devagar, sem pressa, tá, gente? E agora sim, eu vou pegar aqui no meio, vou olhar de longe aqui, só pra mim ter uma noção, pra não ficar também muito fora. Aí. Qualquer coisa, vocês dá uma marcada com palitinho, tá? Ai, tá acabando, tá acabando. Ui, nossa, ainda ficou torto ainda, gente. Ficou torto. Fazer aqui em cima agora pra gente finalizar, tá bom? E aí ficou assim, tá vendo, gente? Agora, as bolinhas, eu não vou achar minha pinça agora. Tem que pôr com a mão mesmo. As bolinhas vai ser como se fosse uma emenda, tá bom? Do barril, ó. Ó, gente, colocar bem na mesma direção, tá? Dá uma afundadinha nela aqui, ó. Dá uma distanciazinha. Preciso achar minha pinça. Eu tenho uma pincinha, gente, de pegar as pérolinhas. Não faço ideia de onde eu coloquei. Preciso achar e deixar ela na reta. Ó, vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente, então ficou assim. Deixa eu pegar bem de pertinho pra vocês verem. Ó. Então, ficou assim o nosso bolo com efeito de barril, tá bom? Então, ficou assim, ó. E eu vou colocar o topper pra tirar foto. Depois eu vou tirar o topper, tá? Porque como ela vai levar, então depois ela coloca o topper lá. Mas eu vou colocar o topper apenas pra fotografar. Eu mostro pra vocês também. Gente, eu sei que vocês iam me perguntar, ó lá, tá? Do peso, tá bom? Ó. Tá vendo?
Então, é isso, ó. Forma 20 por 10, tá bom? Tá com bombom, lembrando que tá com bastante bombom, tá? 4 bombom em cada camada, tá bom? Do recheio, tá bom? 4 unidades de bombom por cada camada. Ó, gente, então com o topper ficou assim. Então, vão ser 2 bolos exatamente iguais, porém só vai mudar o nome e a idade, tá bom? Então, esse aqui é o do Gabriel e o outro vai ser do Rodrigo. Então, ficou assim, ó. Coloquei mesmo só pra tirar foto, já vou tirar, tá? E vou guardar certinho, depois lá ela posiciona. Bom, gente, é isso. Tô passando aqui pra finalizar esse vídeo aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, né? Peço desculpa aí pelo desabafo, tá bom? Que eu fiz aí com vocês. Gente, eu ganhei Mas é dinheiro. isso. Ó, ela ganhou 10 reais, tá rica. Tá rica? Sim. Mostra, pessoal, o seu dinheiro. O que você vai comprar com esse dinheirão todo? Eu vou comprar muitas coisas. Muitas coisas? Sim. Nossa. Olho, doce de olho. Um doce de olho, né? Geleia, né? É. Que mais você vai comprar com esses 10 aí? Bala fina e colorida. Bala fina e colorida, muita coisa, gente. Com esses 10 reais assim, ela vai... Eu perdi os 2 dentes. É verdade, né? Do nada. E a fada do dente Deus. pegou. Ah, tá bom então, né? Mas é isso, gente. Eu vou finalizando aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até o finalzinho desse vídeo aqui comigo, eu só tenho que te agradecer, tá bom? Muito obrigado mesmo. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês grandiosamente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, filha. gente. Fala até a próxima. Até a próxima.